Vamos chamar a nossa palestrante de hoje, Gildete. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a luz de Jesus nos ilumine, trazendo aos nossos corações amor, paz e alegria. Que essa é uma casa feliz. Então, que Ele nos encha o coração de alegria. Hoje eu vou falar para vocês sobre os fundamentos da doutrina espírita. Como o Wilson falou, a nossa casa segue os ensinamentos, da codificação de Allan Kardec. Então, é interessante que a gente relembre, para quem já conhece, já lê sobre a doutrina espírita ou nos acompanha há muito tempo, é bom relembrar. E para quem não conhece, está vindo há pouco tempo, ainda não tem muito contato com a doutrina espírita, então vai conhecer quais são os fundamentos básicos da nossa doutrina. Bom, o que revela a doutrina espírita, então? A doutrina espírita, ela nos traz, além de novos conceitos, também ela fundamenta conceitos que já vinham através da humanidade, mas que não eram tão claros para o nosso entendimento. Então, é isso que a doutrina espírita faz. Ela traz conceitos novos e aprofunda aqueles que já até conhecíamos sem muito entendimento. Além disso, também, através da doutrina espírita, nós entendemos quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, que é uma dúvida que sempre bate no nosso coração. E também, através da doutrina espírita, fica fácil da gente entender a razão da nossa existência, a razão de estarmos aqui, a razão da dor e do sofrimento existente ainda no nosso planeta. Então, vamos aos princípios básicos do Espiritismo. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no início, lá na introdução, ele resume esses fundamentos em 35 itens. Mas aí também foram reduzidos em 5 princípios fundamentais para simplificar um pouquinho até para se passar para as pessoas, Então, a gente vai começar pelo primeiro princípio, pelo primeiro fundamento, que é a existência de Deus. Então, se nós olharmos para o universo, para o nosso planeta e para nós mesmos, nós podemos pensar o seguinte: tudo que existe, que não é obra do homem, é obra de alguma inteligência maior, superior, suprema. E Deus é isso, uma inteligência suprema, é o Criador de tudo, é a origem primária de todas as coisas. E a ciência mesmo hoje está aceitando a existência desse ser superior, porque muita coisa ela não consegue explicar, mas existe. Então, se ela existe e não foi o homem, é porque existe algum ser dessa inteligência tão grande, tão grandiosa, de tanta sabedoria, que criou o que o homem não criou. Por isso, estão se dobrando, digamos, a existência de Deus. Então, para a doutrina espírita, Deus existe sim, sem sombra de dúvida. Então, esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento da doutrina espírita é a questão da imortalidade da alma. Nós temos que pensar, antes de sermos um ser humano, filhos dos nossos pais, que nos receberam, que nos geraram, nós éramos espíritos. E quanto espíritos, nós somos filhos de Deus.
Nós já existíamos como espíritos antes de nascer. Antes de estarmos vivendo essa existência, nós já existíamos como espírito. Então, enquanto nós estamos aqui num corpo material, na vida corpórea, nós podemos ser chamados, a gente conhece como alma ou como espírito encarnado. Quando nós nascemos, nós dissemos que aquele ser reencarnou. E quando nós morremos, na doutrina espírita, porque morrer é uma palavra muito definitiva, né? A morte leva a gente a pensar que acabou. Então, nós espíritas dissemos que nós desencarnamos. Ou seja, nós deixamos esse corpo físico, esse corpo carnal, para viver na espiritualidade, no mundo espiritual. Então, espíritos são pessoas como nós que desencarnaram. Essa é a explicação, então, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. E também o terceiro, então, fundamento da doutrina espírita é a questão da pluralidade das existências. Deus nos criou, o princípio básico de nós seres é o espírito, é o princípio inteligente, é o espírito. E nós fomos criados simples e ignorantes, porém com a condição de aprender, de nos realizar individualmente. É uma questão pessoal, é uma questão de cada um. Porque isso depende do nosso próprio esforço. Deus não vai nos manipular e fazer conosco o que Ele deseja, por exemplo. Não, Ele nos criou a sua semelhança e nós temos a capacidade, a condição de evoluirmos, de crescermos, de aprender, de ser alguém melhor pelos nossos próprios esforços. E também Ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para que a gente escolha entre fazer o bem ou fazer o mal. E com isso, lógico que nós mesmos criamos o nosso destino. Não é Deus que determina para você sofrer ou ser feliz. Não. Nós, através da nossa escolha entre o caminho do bem e do mal, nós escolhemos sermos felizes ou sermos sofredores. E a evolução, que é as diversas existências que nós vivemos, nos dá, ela vem cumprir com uma necessidade. Nós precisamos dessas múltiplas vidas para ter tempo para aprender tudo que nós precisamos aprender. E também para resgatar tudo aquilo que nós fizemos de não muito certo nessa vida ou nas outras vidas que a gente já viveu. E também, com certeza, as múltiplas existências, a pluralidade das existências, elas servem para que a gente evolua, para que a gente se torne cada vez melhor, usando, quem sabe, o estudo da reforma íntima que o Wilson falou antes, E isso, o nosso crescimento, ele tem que ser, a nossa evolução, os nossos conhecimentos, as nossas experiências, tem que nos levar a aprender tanto intelectualmente, a nos melhorar, a sermos mais sábios, tanto intelectualmente, mas principalmente moralmente, que é a lei de Deus, é a lei da natureza, é que nós um dia seremos espíritos perfeitos. E na pluralidade das existências também, a doutrina espírita nos ensina que não é igual para todos a quantidade de reencarnações, quantas vidas nós vamos ter. Não é igual para todo mundo. Então nós não temos condições de saber quantas vidas nós já vivemos e quantas vidas ainda teremos que viver
para atingir essa perfeição que é o nosso destino. E essa quantidade de vidas, elas serão tantas quantas serão necessárias, então, para que a gente vá se purificando, para que a gente vá adquirindo conhecimentos, para que a gente vá crescendo intelectualmente, moralmente, né? Quantas forem necessárias. E isso vai depender de nós. Por quê? A evolução poderíamos considerar assim como uma longa estrada, uma longa escada, que a gente vai subindo a cada existência um pequeno degrau. Então, cada degrau que nós subirmos, nós vamos chegar mais perto da perfeição. E aí vai depender de nós quanto tempo, então, quantas vidas nós precisaremos para chegar até o alto e atingir esse grau evolutivo. Uma coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita e que muita gente se questiona, mas então por que eu não lembro das vidas passadas, né? Por que eu não lembro do que eu fui numa vida passada? E Deus, na sua imensa sabedoria, Ele sabia que se nós lembrássemos o que nós fizemos de mal a outras pessoas, se nós lembrássemos de quanto sofrimento nós já passamos na nossa existência, se nós lembrássemos dos nossos inimigos, dos inimigos que nós fizemos, se nós lembrássemos, enfim, de tudo que aconteceu nas vidas passadas, porque se nós estamos hoje aqui, nós não fomos muito bonzinhos nas vidas passadas, porque a gente vê a condição do nosso planeta hoje, ela não é um planeta maravilhoso ainda não, né? Então, se nós estamos aqui, é porque nós não fomos tão bonzinhos. Então, é assim, nós lembrarmos das vidas passadas ia impedir que nós vivêssemos essa existência em toda a plenitude, aproveitando os momentos dessa existência para realmente reparar os nossos erros e evoluir. Por quê? Muitas vezes e frequentemente nós convivemos com essas pessoas que foram os nossos desamores nas vidas passadas, com os nossos inimigos, com as pessoas que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram. Essas pessoas, esses seres, muitas vezes são os nossos filhos, ou são os nossos pais, ou são os nossos irmãos. Então, nós não podemos lembrar do que aconteceu antes. Essa existência é uma oportunidade que nós temos para nos reconciliar, para aprender a amar aquele que foi o nosso inimigo, para reparar o erro que nós cometemos com o nosso inimigo, ou o nosso inimigo reparar com nós o que nos prejudicou. Então, essa é a razão de nós vivermos muitas vidas. Essa é a importância da nossa família, das pessoas com que nós convivemos, dos nossos amigos mais queridos, das pessoas que nós trabalhamos às vezes, dos nossos vizinhos. É a razão para que nós nos reconciliemos. E enquanto nós somos espíritos desencarnados e estamos lá no plano espiritual, nós projetamos a nossa vida futura. Nós fizemos um plano de vida para a próxima existência. Esse plano é um compromisso que você faz consigo mesmo e com o teu mentor espiritual. Porque cada um de nós tem um mentor espiritual que nos acompanha, às vezes o mesmo por diversas e diversas vidas. Então, é junto dele, nós e ele, que fizemos esse plano dessa existência, programamos a nossa existência, para que nós realmente possamos participar desse planejamento. Vai depender da condição espiritual que nós temos nesse momento, da nossa evolução, daquilo que nós já evoluímos. Aí a gente vai ter condições de escolher se nós vamos
nos encontrar com algum inimigo, se nós vamos passar por muito sofrimento, se nós vamos passar por muitas facilidades, muitas dificuldades, muitos sofrimentos. Nós vamos escolher de acordo com as necessidades que nós temos de resgatar, né? De passar por expiações para resgatar, né, os sofrimentos que nós já causamos a alguém, ou para provas, que seria provar que nós já temos condições de conviver com o nosso inimigo e amá-lo e perdoá-lo, né? Então, a pluralidade das existências nos traz outra questão, que a gente sempre vê no mundo muita injustiça, né? Como existe diferença de pessoas que passam fome, outros que têm tudo que imaginam na vida, pessoas, crianças que nascem totalmente dependentes, deficientes mentais, que passam anos e anos numa cama, pessoas que passam por doenças terríveis e muito sofrimento. E aí a gente pensa, nossa, que justiça é essa, que Deus é esse? Então, a pluralidade das existências vem mostrar exatamente isso, que nós vivemos muitas vidas é um mecanismo da justiça divina, porque Deus não deixa, Ele não determina por qual sofrimento que nós vamos passar. Não é Ele, é Ele nos permite. Lógico que a partir do momento que nós tenhamos uma evolução espiritual, nós mesmos escolhemos os nossos sofrimentos, as nossas dores, ou as formas como é que nós vamos conduzir a vida. Então, essa é a misericórdia divina, essa é a justiça de Deus. Porque ninguém passa desse mundo para o outro mundo, para o mundo dos desencarnados, tendo cometido muitas injustiças e tendo saído desse mundo sem, digamos, pagar, sem que a justiça do homem tenha feito com que ele pagasse por os seus crimes, e lá não acontece nada. Ou quando ele volta para outra vida, ele vai ter uma vida feliz. É impossível isso. Nós todos resgatamos por os nossos erros, não importa quem seja, não importa. Independente de classe social, independente de cor, independente de instrução, independente, não importa. Todos nós resgataremos aquilo que a gente fez de mal ao outro ser. Isso é a lei de ação e reação, então. E dentro das diversas existências que nós temos, Jesus, em conversa com Nicodemos, revelou isso de uma forma mais velada, porque eles naquela época não teriam condições de assimilar isso. Mas Jesus, está relatado em João capítulo 3, versículo 3, na conversa com Nicodemos, Jesus diz assim: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Jesus já estava dizendo que nós tínhamos que renascer. Nicodemos até contestou, mas como eu, um homem, vou voltar para o útero da minha mãe? Ele não tinha como ele compreender que nós não voltamos naquele mesmo corpo, Nós reencarnamos, começando lá como um bebezinho, puro, simples. Jesus disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque era o exemplo de pureza. Mas aquele espírito às vezes não é tão puro, mas ele veio para ser purificado. Agora, se ele vai conseguir seguir os seus planos de vida, vai depender dele. Então essa é a justiça divina, vivermos muitas vezes para podermos chegar a ser espíritos puros, aprender e resgatar. E o quarto fundamento da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. O universo é infinito. Quando a gente olha para o céu, a gente percebe infinitos.
Os cientistas já conseguiram ver mundos tão distantes, né? E Jesus também já dizia, em João, relatado em João capítulo 14, versículo 2: na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus já dizia que existem muitos mundos superiores e inferiores ao nosso planeta Terra. E nem todas as reencarnações nós tivemos, as anteriores, quem sabe, nós não tivemos todas aqui no planeta Terra. E com certeza, talvez não teremos daqui em diante todas aqui no planeta Terra. Por quê? Nosso planeta Terra está começando a passar por uma fase de regeneração. Então, aqueles espíritos, aqueles seres encarnados, aqueles espíritos que já estão no plano espiritual, que forem resistentes a entender Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos e seguir com o coração aberto para isso, não poderão mais habitar a Terra. E talvez terão que ir para planetas mais atrasados, começando tudo de novo, como se fosse um aluno que volta a repetir o ano, fazer tudo de novo, porque não conseguiu chegar lá e passar nas provas finais. Ou então, quando nós chegarmos numa elevação espiritual maior, quem sabe seremos merecedores, ou permanecer na Terra, quando ele já for um planeta melhor, onde o amor vai superar todos os outros sentimentos, né, inferiores. Ou então, quem sabe, teremos a graça de ir para planetas mais elevados, mais superiores. Então, Jesus já dizia, esse universo lindo e maravilhoso, ele não foi criado para que a gente olhe para o céu, vai namorar, cheio de estrelas, lindos. Não, Deus não fez nada inútil. Se a gente pensasse isso, a gente estaria duvidando da sabedoria de Deus. Tudo tem um fim, tudo tem uma utilidade, tudo tem um propósito. E nós não podemos duvidar disso. Então, nesse universo imenso, existem muitos mundos habitados. E no Livro dos Espíritos, na questão 55, está assim dito: nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que se possa concluir que ela goze do privilégio de ser o único planeta habitado, excluindo tantos milhares de milhões de mundos no universo. Então, os espíritos que Kardec, que ajudou os espíritos a codificar e trazer todos esses ensinamentos, está ali registrado. Os cientistas já estão descobrindo que tem planetas que têm a mesma condição de vida da Terra, né? Então, nós não podemos ser orgulhosos, não podemos pensar, não podemos deixar o nosso ego achar que nós somos os únicos no universo, que Deus criou o universo só para nós. E o quinto fundamento da doutrina espírita, então, resumindo todos aqueles 35, né, que Allan Kardec colocou como resumo dos fundamentos da doutrina, fala sobre a comunicabilidade dos espíritos. Então, como a gente falou, os espíritos são seres humanos que já desencarnaram. Quando eles estavam vivendo aqui, eles eram encarnados. E quando eles desencarnam, eles continuam a ser as mesmas pessoas, né, numa outra forma física, que eram aqui. Bons, maus, alegres, orgulhosos, caridosos, vão ser exatamente como eram aqui, nessa existência, quando eles voltam para o plano espiritual. E eles estão em toda parte. Como a Nili falou,
se essa sala estivesse vazia de seres humanos encarnados, haveriam muitos desencarnados nos ouvindo. Agora, nesse momento, existem muitos desencarnados nos ouvindo também. Só que a gente não os enxerga porque eles estão numa outra dimensão. Eles possuem um outro corpo que não é igual ao nosso. E a nossa visão física, material, não nos permite enxergá-los, né? Mas eles vivem lá do outro lado como nós vivemos aqui. Tem tarefas, tem funções, tem atividades, tem trabalhos, né? Os que são já com um conhecimento espiritual maior, tem mais conhecimento, às vezes vão para os hospitais na espiritualidade, para as escolas na espiritualidade, ajudar ou aprender ou se curar. Muitos já conseguem se juntar a grupos que atendem as pessoas, os seres encarnados que precisam de ajuda aqui na Terra. Então, e a gente está sempre em contato com eles, né? E geralmente quem está mais próximo aqui do plano terreno, da crosta da Terra, são aqueles que são mais apegados à matéria, que foram mais materialistas enquanto estavam aqui. Então, aquele apego ao material, à casa, ao dinheiro, a um carro, seja o que for, eles se prendem àquilo, né? Às vezes a uma pessoa também, porque o nosso desapego também, quando nós desencarnamos, tem que ser também das pessoas que nós amamos. Porque se nós amamos muito uma pessoa, se alguém nos ama tanto e não quer se afastar de nós, ele fica do nosso lado, nem sempre vai nos fazer se sentir melhor. Porque ele não está aí com essa motivação de nos ajudar, mas sim de se apegar a nós. Então, existem todas essas condições, mas eles estão aqui ao nosso redor. E eles agem sobre nós somente através do pensamento, não é através da matéria. Eles não podem nos fazer, por exemplo, ferir alguém no desejo de estar aqui, agir sobre o nosso braço e nos fazer ferir alguém. Eles agem através do pensamento, eles ficam nos falando ao nosso ouvido e como se fossem nossos pensamentos, e aí nos levam a fazer às vezes coisas que não são muito corretas. Mas também nós temos os nossos anjos da guarda, nosso mentor e aqueles espíritos que nos amam, que já têm uma elevação espiritual maior, que também ficam nos intuindo e nos incentivando a buscar o melhor. E é lógico que também existe uma outra forma dos espíritos se comunicar, porque nós temos a função dos médiuns, né? Nós sabemos que os espíritos conseguem se comunicar com mais eficiência através de médiuns. São pessoas que têm uma capacidade mediúnica, uma faculdade mediúnica mais especial, diferente, porque todos nós somos médiuns, como o Wilson falou, porque senão a gente não teria a capacidade de ser influenciado pelos espíritos maus ou os espíritos de luz. Então todos nós temos uma mediunidade, mas tem alguns que têm uma faculdade mediúnica diferente, como a psicografia, a psicofonia, enfim, são muitas mediunidades diferentes. Seria tema para outra palestra, né? Mas enfim, os espíritos podem se comunicar através desses médiuns, mas tem duas condições. Se ele puder, porque ele também precisa permissão, muitas vezes do seu mentor, da espiritualidade que acompanha, né, os espíritos, ou também se ele quiser, ele pode não querer se comunicar. Então existem essas condições também para acontecer essa comunicação. E tem outro fator da questão da comunicação com os espíritos, que é interessante a gente falar para vocês, que muitas religiões, né, ou muitas pessoas
não concordam com a comunicabilidade, com a gente se comunicar com os espíritos. Por quê? Porque no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, que diz assim, é no capítulo 18, versículo 10 e 11, que não exista entre vocês ninguém que consulte os mortos. Isso era lá na lei mosaica, no tempo de Moisés, quando ele retirou os hebreus do Egito. Então Moisés não queria que os hebreus levassem para a terra prometida nenhum costume que os egípcios tinham. Então ele colocou como proibida essa comunicação com os mortos, ou seriam mortos os espíritos, né? Porque os egípcios já consultavam os espíritos e Moisés não queria isso. Então ficou como uma lei de Deus, uma proibição de Deus. Só que a gente sabe que Jesus já se comunicava com os espíritos. Os espíritos se comunicaram com Maria. O anjo que se comunicou com Maria, mãe de Jesus, é um espírito. É um espírito que atingiu uma elevação de purificação que se tornou um anjo. Eles eram vistos como os anjos, mas eles são espíritos puros se comunicando com Maria também. Então não existe essa proibição. O que tem que se ter cuidado com essas comunicações é como você vai fazer essa comunicação, com quem você vai fazer essa comunicação, aonde você vai fazer essa comunicação. Tem que ter muito cuidado com isso. O ideal sempre é fazer num local apropriado, né? Com um médium que seja um médium que seja um médium, uma pessoa que seja honesta, que tenha preceitos morais e éticos, né? E também muitas vezes vai em busca de conhecer coisas que não são necessárias para a sua vida, porque só é revelado o que nós precisamos saber por alguma situação que nós estamos passando. Então essa comunicação com os espíritos tem que ter uma razão séria para se fazer, né? Essa é a única questão. Mas a comunicação com os espíritos é quase a base do espiritismo. Foram os espíritos que trouxeram todos os ensinamentos codificados por Allan Kardec e continuam trazendo novos e novos conhecimentos, porque nós vamos adquirindo maior capacidade para entendimento, então eles vão nos abrindo o véu. Cada vez que a gente evolui, que a humanidade evolui, vem conhecimentos novos. Então, é isso. Esses são os 5 fundamentos da doutrina espírita. Mas existem outros fundamentos ou pilares da doutrina espírita que rapidamente, por causa do nosso tempo, eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Todos os ensinamentos da doutrina espírita são embasados nos ensinamentos de Jesus Cristo. O espiritismo é cristão. A doutrina espírita compreende o amor a Deus, o amor ao próximo e a caridade. Ensina que fora da caridade não há salvação. Orienta para ter respeito às diversas religiões, porque todas elas que existem são importantes, porque muita gente ainda não está preparado para seguir os preceitos da doutrina espírita. Então eles seguem outras religiões, mas todas as religiões levam a Deus, e isso que é importante. E a doutrina espírita ensina que se respeite isso. E outra coisa importante é que vocês estão fazendo aqui, nós estamos fazendo hoje. A doutrina espírita estimula, incentiva para que a gente tenha fé raciocinada. Você ouve aqui, você ouve ali. Você não vai dizer, isso é verdade, isso é mentira. Não. Veja o que é coerente. Observe o mundo, observe a humanidade. Veja o que é coerente naquilo que está sendo dito. É isso que eu queria trazer para vocês hoje.
Eu espero que vocês se estimulem a buscar mais, a ler os livros espíritas e buscar todo esse conhecimento maravilhoso que ela nos traz. Muito obrigada. Boa noite a todos e que saímos todos aqui com o coração cheio de alegria, de paz e de amor. Boa noite.